Bom, gente, quem acompanhou meu vídeo anterior, boa noite, primeiramente. Quem acompanhou o meu vídeo anterior falando, comparando, né, fazendo uma visão do corpo humano em relação no sentido da Bíblia, a visão da Bíblia de casa, né? Comparando com a parede que a gente faz a obra e coloca aqueles fiozinhos de eletricidade, aquele fio de luz, né? E nós temos nosso corpo, a veia. E eu estava querendo comparar essa veia que a gente tem no corpo com o fio de eletricidade. Isso é levar a Bíblia para a visão científica. O que é visão científica? É dar um sentido de existência àquilo que não existe. Ou seja, tornar a existir. Eu tenho que pregar a Bíblia de um modo que eu mostre que aquilo ali existe. Né? A ciência explica a existência do ser, a existência daquilo. Aquilo, né, existe. A ciência não tem utopia. A ciência não tem uma coisa que não exista, entendeu? A ciência explica a visão da existência, aquilo existe, aquilo vem ser um protótipo, aquilo vai ser uma existência. Então, quando eu prego desse jeito, né, quem às vezes me conheceu na época da igreja, algumas partes, deve ter me sentido até, aquela mina maluca, né, em algumas pregações que eu fiz. Mas isso é você levar a Bíblia para a visão científica. Como eu era muito boa em ciência, tirava muito 10 na época de estudo, né, eu não sei se é por isso que eu consigo ver assim, certas coisas. Porque o certo da Bíblia em relação ao que eu aprendi como evangélica é você fazer, né, uma comparação, um simbolismo em relação, né, que eu sei disso, em relação à casa e igreja. Deus quer simbolizar, né, o corpo humano, né, igreja não, o corpo humano com uma casa, simbólico. Mas se eu for olhar para os olhos científicos, eu vejo um sentido de diferença naquilo, entre casa e o corpo. Por quê? Porque eu começo a ver, poxa, fios de eletricidade, né, veia, né, dizer o quê? Os tijolos, os ossos, né, porque assim, né, tem a pele, que é o embolso, né, aí a tinta, né, que é a cor da nossa pele. Então eu começo a dar sentido de existência, né, aquelas palavras que eu li. Isso é levar para o lado científico, que eu vou fazer com que aquilo que eu li, eu vou dar uma visão, eu vou falar para você, eu vou pregar em sentido de existência, entendeu? Não no sentido de utopia, de imaginário, né, de uma fantasia, né, ou, né, nesse caso que eu falei, simbólico, né. Eu trouxe para um lado de existência. Eu fiz com que aquela palavra tenha um sentido que aquilo realmente existe, né? Você vai pensar na forma do corpo humano, no sentido da veia, né? Em relação à casa, que você bota a fiação de luz. E eu penso também que pode ser que um fio desconectou dessa veia, por isso a pessoa morreu, né? Que tem aquela pessoa que trabalha, né? Trabalha com eletricidade, que, né? Tipo, né? Lá na Enel, que hoje não é mais ampla, né? E eles trabalham lá, quando a luz acaba, eu fico pensando, morreu, né? E quando alguém vai lá e conserta aqueles fios, a pessoa voltou a viver. Tem luz. Então, eu estou levando a Bíblia para o lado científico. Eu acredito que ninguém me quis na igreja por causa disso, porque às vezes eu deparava com essa coisa de na hora que eu pregava, eu às vezes fui mal interpretada por levar para o lado científico da coisa. Você conseguir olhar para o lado científico do que você lê, você tá me entendendo? Ao invés de você fazer simplesmente, eu sei fazer uma coisa simbólica, né? Eu aprendi a simbolizar, usar aquelas palavras tipo casa para fazer um simbolismo, né? É em sentido simbólico, é um símbolo para você comparar, né?
Aí você vai pregar através, não levando isso para um lado de existir, de ter um sentido naquilo de existência. Então isso é levar para o lado científico, tá? Para você não, depois não ver meu vídeo lá atrás e falar, que isso, por que ela falou isso, ela é doida. Não, é porque eu trouxe para o lado da ciência. Quando você leva a palavra que você lê de livros e tal, no sentido, eu quero dizer da Bíblia, mas muitos científicos foram chamados também, a gente vê vários filmes de loucos e certas coisas que criaram, né? Mas que hoje tem benefício para muitas pessoas, né? O caso do avião, na época que estava fazendo, todo mundo chamava de maluco, né? O carro, de tudo que existe. Hoje, da era que você sabe que começou, né? Quando não tinha muitas pessoas, né? Que, vamos dizer, lá no século, né? A gente está no século 20, o quê? 21, 22, né? Mas teve o século 1, teve o século 2, teve o século 3, né? Então, é isso que eu queria passar para você. É a visão da ciência que eu quis passar. No sentido de existência, né? No sentido de levar aquela palavra que eu li, no sentido de explicar para você, no sentido de existir, tá? De verdade. É essa a visão da ciência. A ciência não pode chegar para você e criar uma fantasia. A ciência vai explicar para você uma coisa que existe, tá bom? Espero que você tenha me entendido. Então, essa aqui é minha sala com você de bate-papo, tá? Se você quiser comentar sobre tudo que eu falei, perguntar, deixe seu comentáriozinho lá no vídeo, depois eu vou ler e responder para você. Uma boa noite e qualquer hora, qualquer momento, a gente pode estar aqui voltando aos assuntos. Hoje não sei se darei para contar mais tarde, mas se tiver, a gente estamos juntos misturados aqui, tá bom? Uma boa noite.